coisas aprendemos o caminho, outras vamos aprendendo, outras não aprendemos, estamos lutando para aprender. E nesse compartilhar, eu creio que Deus vai nos ensinando, nos ajudando a ser assim, cada casa aqui um pouco mais edificada na presença do Senhor. O texto básico que eu quero ler nessa noite com você se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Eu vou citar depois outros versículos também, mas ele é a base inicial da nossa conversa, e leremos esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Paulo está falando nesse trecho aqui de algumas qualidades que devem ser cultivadas em nossa vida, e por que não pensar sobre elas aplicadas à família e como será o seu efeito em nossa família, né? Se aplicarmos esses princípios em nossa casa, teremos uma boa colheita com certeza. Versículo 13 então de Colossenses capítulo 3 está escrito assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Em outra versão está escrito assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Certo escritor chamado C.S. Lewis, ele escreveu assim, que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. É mais fácil, com certeza, falar sobre o perdão do que perdoar. É fácil falar sobre o perdão que o cristão deve perdoar até o momento em que você tem alguém para perdoar. E aí que fica difícil, né? Ou você está diante de um desafio, um aprendizado, perdoar alguém, né? Geralmente a gente fala assim, né? Eu amo a todas as pessoas. Mas é fácil dizer que você ama todas as pessoas até você encontrar alguém pelo caminho que te persegue. E Jesus diz: ame aquele que te persegue, ore por aquele que te persegue, ame os seus inimigos. É fácil alguém falar assim: eu amo toda a humanidade, né? E alguém disse assim: eu amo toda a humanidade, mas o que eu não tolero muito são as pessoas. É fácil desejar a paz mundial, as pessoas querem a paz mundial, mas quando vem as crises de relacionamento, nós não buscamos a paz, não trabalhamos em favor da paz. Nós somos assim, muito no geral, né? E quando pensamos em família, nós somos desafiados a pensar no específico, naquilo que está próximo, naquele que acorda próximo a gente, naquele que sabe quando gritamos, sabe quando falhamos, naquele que está ali e conhece já as nossas variações do nosso temperamento. Estamos próximos a esse. Essa é a família, né? Assim eles estão ao nosso lado, e com eles nós precisamos aprender a viver esse princípio tão especial da palavra de Deus chamado perdão. Perdão é cura e restauração para os relacionamentos familiares. Quando nós aprendemos a viver esse ensinamento tão precioso da palavra, de perdoar e receber perdão, nós estamos então criando um ambiente para que na nossa família os relacionamentos sejam restaurados, sejam abençoados, aquilo que está enfermo seja curado pela graça de Deus. E é um fato, meus irmãos, é um fato que nós decepcionamos as pessoas. E as pessoas nos decepcionam tantas vezes. Talvez nós decepcionamos até mais as pessoas do que elas nos decepcionam. E é fato também que jamais as pessoas estarão plenamente realizadas, satisfeitas em relação às expectativas que têm as pessoas aos outros. As pessoas muitas vezes têm expectativas tão grandes com respeito a você, e você jamais vai satisfazer completamente isso. E talvez você tenha expectativas com relação àqueles que estão próximos a você na sua casa, ou os amigos mais próximos, mas eles também não satisfarão plenamente essas suas expectativas. E muitas vezes, temos que ser sinceros que elas são um pouco altas, né?
Nós exigimos coisas que muitas vezes nós mesmos damos conta de suprir na nossa própria existência. E somos, às vezes, injustos com o nosso semelhante ou com aquele que está próximo de nós, nosso cônjuge, o filho, a filha, os que estão mais próximos, né, os pais. E é fato também que nós vivemos num mundo ferido, um mundo de pessoas muito feridas, magoadas, pessoas escravizadas pelas mágoas, né? Uma pesquisa recente indica que hoje o casamento, o divórcio já atinge 50% dos casamentos. E muitas vezes por algo que não foi perdoado, não foi tratado, restaurado, e leva então esse casal a romper, a se separarem e viverem toda a vida com mágoa não resolvida, e assim tentarem seguir seus caminhos, né? E é fato também, pensando em família de fé, que o pecado mais presente na vida da igreja muitas vezes é a mágoa. Mágoas não resolvidas, né? Falhas não conversadas, não tratadas, não esclarecidas, corações orgulhosos que não se dobram um ao outro e então não se perdoam. E a mágoa, como diz lá o escritor dos Hebreus, vai criando essas raízes e vai se aprofundando e vai contaminando a muitos. E é aí que entra o perdão, aí que entra o ensinamento da palavra de Deus, para que o relacionamento da família de fé não adoeça, para que o relacionamento da sua família, na sua casa, com seus parentes mais próximos não adoeça, mas por meio do perdão então haja restauração e haja vida, e haja a vida plena que Jesus conquistou na cruz para você, e Ele quer que você viva. Amém? Amém. Mas por que perdoar é tão importante? Por que perdoar é tão importante para nossas vidas, a ponto do apóstolo Paulo escrever: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem assim como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3:13. Perdoar é importante porque ela faz parte da natureza de um povo que foi remido, que foi comprado e que agora faz parte da igreja dele. Faz parte da natureza daqueles que conheceram a Jesus e que agora escutaram ou vivem a realidade de ter um novo coração, seria agora uma nova criação. Perdoar é importante porque faz parte dessa nova realidade daqueles que pertencem à família de Deus e vão aprender a cada dia, com cada experiência, a perdoar. Faz parte da natureza desse povo. É importante perdoar porque nessa pequena família reunida aqui nessa noite, muitos de nós talvez temos queixas uns contra os outros. E nós tratamos e nós perdoamos como devemos perdoar. Nós ainda não chegamos ao céu, então nós somos imperfeitos. Nós somos falhos uns com os outros. Nós não conseguimos suprir as expectativas uns dos outros. E como falhamos uns com os outros, pois somos pessoas falhas, nós precisamos do perdão uns dos outros. A cada nova experiência que vem pela frente, a cada nova situação que acontece, nós precisamos. E somos carentes do perdão uns dos outros. Nós precisamos, o perdão é importante, porque nós temos sido muito perdoados também por Deus. Se nós pararmos um dia para pensar seriamente sobre os pecados que nós cometemos diante de Deus, e muitos deles, pela misericórdia e graça, nós somos lembrados pelo Espírito Santo e nós pensamos: eu não lembrava desse, né? E aí muitas vezes choramos na presença de Deus com áreas da vida que não damos conta para resolver aqui na terra ainda, e nós choramos na presença dele, clamamos pelo perdão, e ele, com graça e misericórdia, nos perdoa, nos levanta e caminha mais uma milha conosco, né? Quantas vezes nós temos sido perdoados de uma maneira muito especial, muito especial da parte de Deus, e esse perdão chega para a nossa vida de maneira completa. Assim como está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Não é de uma situação mais simples ou menor, ou mais distante ou mais próxima, mas é de toda a injustiça. O perdão de Deus é completo. E o perdão de Deus, ele vem para ser uma realidade eterna.
ou que nos leva para sempre, ou sempre que errarmos, Ele está aberto a nos perdoar se nos arrependermos dessa situação em nossa vida. E Ele nos perdoa, e Ele diz a palavra que Ele esquece, Ele afasta essa culpa de sobre nós, Ele anula todo escrito de dívida contra nós, diz a palavra, e Ele como que sepultasse essa farda, e como disse o profeta, Ele joga lá no mar de esquecimento. E alguém acrescentou certa vez, dizendo assim, Ele coloca uma placa e diz, é proibido pescar. Não traga à memória isso, que traz esperança, ou que traz a sua limitação, mas traga à memória aquilo que traz esperança, disse o escritor, né? Quero trazer à memória o que traz esperança. É importante perdoar, porque recusar, quando recusamos o perdão, nós trazemos sérios prejuízos para o nosso relacionamento. E Jesus falou muitas vezes e de muitas maneiras sobre isso. E uma vez Ele falou assim, que aquele que não perdoa tem dificuldade para orar. Aquele que não perdoa vai ter dificuldade, porque a oração do Pai Nosso já está ali amarrada à questão do perdão, não está? Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, como alguém que carrega só mágoas, não perdoa, vai chegar diante de Deus e dizer, Senhor, obrigado pelo seu perdão. Como que essa pessoa vai receber o perdão? Porque quem não perdoa precisa rever isso. Porque ele fecha o seu coração para receber o perdão de Deus também. Quem não perdoa precisa rever o seu conceito de adoração. Se a adoração é entregar o meu coração a Deus, se a adoração é entregar a minha vida como oferta a Deus, certa vez Jesus disse assim em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, que aquele que vem para entregar a sua oferta diante do altar, se lembrar que tem algo contra alguém, volte lá, resolva a situação, então entregue a sua oferta em adoração a Deus. Então, quem não perdoa terá dificuldades para adorar a Deus. Quem não perdoa terá dificuldades porque a pessoa que não perdoa, ela adoece. Assim, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Quando trazemos confissão aos nossos relacionamentos, quando trazemos o perdão aos nossos relacionamentos, nós temos relacionamentos curados, relacionamentos que são leves, que podem enfrentar dificuldades juntos, podem se perdoar e podem caminhar juntos. Quem não perdoa vive atormentado pelas situações não resolvidas na sua vida. Jesus disse em Mateus 18, 34 e 35, numa parábola, dizendo que aquela pessoa que não havia perdoado aqueles que o deviam, então disse, irado, o seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Lá diz a expressão entregado aos verdugos, entregado aos torturadores. Aqueles que não perdoam, aquelas situações começam a voltar e a açoitá-lo novamente, a novamente trazer peso sobre a sua vida, porque não resolveu e precisa resolver, para que possa ter uma vida plena que Deus tem para ele, para ela. Estou com dificuldade de olhar para cima hoje, né? Mas eu vou tentar me lembrar. Então, por que é importante perdoar? Por essas razões que nós citamos. Agora, como isso se dá na prática, na nossa caminhada aqui de fé, na família de fé? Como isso se dá na prática, na nossa caminhada, na nossa casa, com as pessoas que convivemos próximos, né? Como isso se dá, né? Tive cuidado de, hoje, olhar para minha esposa e perguntar para ela, né? Eu olhei bem assim e falei, que eu me lembro, não tem nenhuma mágoa, não tem nada a perdoar, né? Não temos nada não resolvido. E isso é tão especial porque traz leveza para o relacionamento. Traz algo tão bom para o relacionamento que duas pessoas conseguem caminhar, criar seus filhos, conseguem errar uns com os outros e se resolverem e continuar a caminhada, né? E por que isso é tão importante? Como isso se dá na prática? Vem situações na sua vida, como Jesus citou em Lucas capítulo 7, 17, versículo 3. Está escrito assim, tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender,
perdoe-lhe. Lucas 17, versículo 3. Então, tome cuidado. A prática do perdão envolve cautela, para não sermos injustos com as pessoas que estão ao nosso redor, para que não sejamos injustos e estejamos esmagando pessoas que já estão quebradas pela vida tantas vezes, e por estarem quebradas muitas vezes nos ofendem, e nós as quebramos ainda mais. O convite de Jesus, a atenção de Jesus, o chamado de Jesus é: tome cuidado, tenha cautela e sabedoria quando você está vivenciando um momento onde exige perdão. Me lembro da mulher adúltera, quando foi levada pelos acusadores perante Jesus, e aquela mulher estava a ponto de ser apedrejada. E quando questionaram Jesus e testaram Jesus sobre aquela mulher, então Jesus disse: quem não tem pecado, então atire a primeira pedra. E todos os acusadores, um a um, foram saindo, porque todos reconhecem. Porque quando estamos na presença do Deus Santo, ou quando Jesus fala conosco, Ele nos mostra quem nós realmente somos, as nossas limitações. E então, aqueles acusadores se reconheceram também ali, envergonhados saíram. E Jesus, a tratou com amor. Jesus não a tratou como um objeto, como aqueles religiosos a tratavam e a condenavam, mas Ele restaurou aquela mulher e tornou ela digna de amor e de respeito. Disse: então vai, e não peques mais. Cautela, sabedoria, quando alguém está falhando conosco. E assim como Jesus olhou para Pedro também, e não expôs Pedro ao ridículo da sua teimosia, ou da dureza do seu coração, mas fez uma pergunta constrangedora: tu me amas? Até o ponto que ele reconheceu o que ele precisava na sua vida. E Jesus disse: agora você está preparado, então vai e apacenta as minhas ovelhas. Vai e vive tudo que eu te ensinei. Vai e cuida de todos aqueles que tem colocado do seu lado. Como está seu coração, diante desse assunto do perdão? O capítulo 17 de Lucas, versículo 3, continua dizendo que esse confrontar faz parte do perdão também, faz parte da experiência do perdão, mas o confrontar motivado pelo amor, pelo respeito uns pelos outros, porque confrontar em amor é necessário para que o caminho do perdão seja estabelecido e estejamos trilhando juntos, Mas nós temos algumas frases conhecidas da nossa sociedade, dizendo assim: o tempo é um santo remédio. O tempo é um santo remédio. O tempo resolve todas as coisas, Deixa quieto, isso vai resolver um dia. Aí o tempo passa, lá à frente, o que era um pequeno esquilo vira um leão imenso, querendo engolir o casamento, engolir a família e tragar as vidas das pessoas que ali estão. O tempo não cura feridas, o tempo não resolve. E nós temos exemplos na Bíblia, como por exemplo a experiência de José, que foi vendido, que foi entregue para os seus irmãos, ele foi para o Egito injustiçado, ficou preso, passou tantas experiências, e aproximadamente 22 anos depois, os irmãos de José estavam atormentados com a culpa sobre eles pelo que haviam feito ao seu irmão quando se separaram com José. Mas o coração de José estava aberto ao perdão. O relacionamento foi restaurado. Então o tempo, a Bíblia nos dá exemplos que o tempo não restaura, não cura. Se não trilharmos um caminho de escolhas, de decisões, de abrir o coração, de vencer o orgulho em tantas áreas da nossa vida. Temos também, por exemplo, assim, a ideia muitas vezes errada de que o silêncio, fique em silêncio, que essa é a voz do perdão. Quando na verdade, vemos situações como Davi adulterou, ele tramou, matou, mentiu e silenciou seu pecado. Silenciou toda aquela situação, achando que ninguém saberia, até o dia em que Deus esclarece para ele, dizendo quão intenso era aquele pecado. E ele, com aquele seu silêncio, diz a palavra que ele adoeceu no seu coração. Ele adoeceu interiormente. E ele cita em Salmos que ele sentia que os seus ossos se apodreciam, a sua saúde se definhava, porque ele carregava uma mágoa ali, carregava algo não resolvido.
que o seu interior estava oprimido por aquilo. Sepultar um problema vivo não resolve. Sepulta-se mortos. Sepulta-se o que está encerrado, não há mais vida. Um assunto resolvido se sepulta, se esquece. Mas vivos não se sepulta, né? Porque sepultados eles gritam, eles clamam. Eles vão exigir certas coisas, vão nos pesar muitas vezes. A palavra que aparece nesse versículo dizendo repreende, está no sentido assim de chamar ao lado para consolar. Está no sentido de você estar ao lado de alguém para consolar. Para aquele que se coloca ao lado para consolar. Isso me lembra de colocar ao lado, me lembra como na classe de casais conversamos hoje pela manhã, como o papel do Espírito Santo que se coloca ao lado, paráclito, se coloca ao lado para consolo, para direção, para ensino. Aquele que quer repreender, ele deve então lembrar de Gálatas 6, versículo 1, que está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Se colocar ao lado com mansidão, com amor, com respeito, não com superioridade, não com orgulho, mas se colocar ao lado de alguém, porque somos perante Deus iguais. E carecemos, eu careço do perdão dele, você precisa do perdão dele para a sua vida. E uma parte prática do perdão também é tratar a situação com humildade e arrependimento. Humildade e arrependimento é a porta que abre esse acesso à experiência do perdão. A mesma língua que feriu é a mesma língua que vai ter que falar em arrependimento, dizendo: me perdoe, eu errei. Me perdoe, eu confesso o meu erro. Eu errei para contigo, eu preciso do seu perdão. A mesma língua que feriu é a mesma língua que vai ter que, como óleo, curar essa ferida agora, ser derramada ali em arrependimento. E arrependimento é mudança de mente, é mudança de emoção, é mudança de atitude. Um dos autores que eu gosto muito da música evangélica brasileira se chama Daniel Souza. E ele escreveu uma música sobre arrependimento que está escrito assim: você sabe o que é arrependimento? É algo profundo, de dentro para fora. É mudança de coração, é mudança de mente. Mudando a forma de pensar, mudam as atitudes. Arrependimento é a solução, arrependimento é a transformação, arrependimento é tomar posição, arrependimento é decisão. É arrancar o mal pela raiz, para impedir os frutos do pecado. Não é reforma, é transformação. É Deus mudando o teu coração. Eu só passo por essa porta do arrependimento que restaura relacionamentos se eu estiver disposto a ser humilde, reconhecer a minha parte e desejar transformação na minha vida, desejar transformação na minha mente. Mas eu perdoei, mas eu não esqueço. Mas a situação talvez você nunca esqueça mesmo, porque perdão não é amnésia. Perdão é não cobrar mais a dívida que existia ali sobre o outro. É você estar livre da dívida. É você levar o teu direito, o teu orgulho à cruz e entregar na cruz e banhar aquilo com os méritos que são da cruz, que vieram sobre você, porque Deus te perdoou, agora você tem condição de perdoar o outro. Nós não somos tão dignos assim de dar perdão se não fosse Deus ter nos perdoado. Mas conforme o perdão que eu recebi dele, e nessa compreensão que tem transformado a minha vida agora, eu quero e decido perdoar. Amém? E esse perdão vem para a minha vida, para a sua vida, com a característica, assim como Jesus ensinou em Lucas 17, versículo 4: se pecar contra você 7 vezes no dia, 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, diz o texto, perdoe-lhe. Na prática isso não é fácil, né? Como alguém faz, lá em casa é diferente. Lá em casa o arroz queima, né? Lá em casa tudo é complicado. Nós somos humanos. Mas está aqui o princípio da palavra de Deus. Se 7 vezes voltar a você naquele dia, e arrependido, pedindo seu perdão, perdoe. Perdoe. É o ensino de Deus. Porque o perdão de Deus para a minha vida e para a sua vida
é ilimitado. Não há limites para esse amor, não há limites para esse perdão. E Deus, toda vez que nós nos arrependemos, Ele nos perdoa. É obra da graça de Deus, então, que vem e nos perdoa. Né? E agora nós podemos, olhando para esse perdão, nós podemos perdoar. O perdão de Deus é o nosso referencial. Né? E nós podemos olhar para esse perdão e desejarmos assim perdoar o nosso cônjuge, perdoar assim o filho, perdoar os parentes próximos, perdoar os irmãos aqui na fé e perdoar aqueles que estão ao nosso lado tantas vezes. E passar pelo perdão é então desejar a restauração. Muitas vezes que você vai ter que tomar a decisão de perdoar. Muitas vezes a pessoa quer o seu perdão, ela deseja o seu perdão. Então está nas suas mãos agora a chave que vai tirar agora aquele cisto que incomoda ali o olhar, aquela mágoa que está carregando ali, e não deixar se estragar esse relacionamento. Muitas vezes está na sua mão isso. E nós podemos, fortalecidos por Deus, viver isso. Porque o perdão, ele é uma capacitação também que Deus nos dá para vivermos. Só o Senhor pode nos capacitar para perdoar. Só Jesus pode curar o nosso coração da mágoa. Precisamos pedir a Jesus que Ele aumente agora a nossa fé para vivermos esse princípio da palavra de Deus. Que Ele aumente a nossa fé para que, quando nos encontramos tropeçando na vida e pensando, talvez eu não consiga perdoar, clame a Ele. Ele vai te dar condição de perdoar, porque é o perdão dele que vai envolver o nosso coração. E resumindo e fechando a palavra dessa noite. Talvez aconteçam nessa semana situações que você tem que perdoar. Nós todos passamos por isso. Você deve rejeitar toda e qualquer ideia de vingança. Porque isso nos faz nos colocar numa situação de orgulho. Não, agora eu tenho que exigir meus direitos, eu fui ofendido. Mas se você quer o caminho do perdão, você vai levar os seus direitos à cruz. E vai colocar e viver agora de acordo com os direitos que Jesus estabeleceu sobre a sua vida. Não há direito algum em mim, você que nos leve para a presença de Deus. Se não fosse os méritos da cruz do Calvário. E eu e você precisamos ser capacitados agora para que, por meio desses direitos que são de Jesus sobre a nossa vida, nós possamos perdoar uns aos outros. Tome iniciativa em relação a solucionar problemas que estão aí acompanhando a sua vida pessoal, familiar. Tome iniciativa, não importa se você é aquele que ofendeu, se você é o ofendido na situação, tome iniciativa para entrar com essa pessoa agora num processo de perdoar, de reconhecer o que aconteceu e de perdoar. Tome essa iniciativa, dê o primeiro passo, evite as desculpas, evite querer racionalizar muitas situações, né? Muitas vezes pensando, não, ninguém é perfeito, é raro humano, então vamos seguir em frente, né? E tudo está bem, aleluia, glória a Deus, espiritualiza tudo e não resolve aquelas pequenas raposinhas que estão entrando na casa, estão consumindo tudo que há de belo ali. Não fuja por essa porta da espiritualização, dessa religiosidade vazia que não leva ninguém a viver esse princípio, né? Mas encare honestamente as situações. Não pense, foi tão pequena, vamos deixar, né? Não, resolva, por mais pequena que seja. Ou não fique pensando, foi há tanto tempo, foi lá no início, né, do casamento, né? Não pense, mas resolva, identificou, resolva, trate com amor. O tempo não cura essas memórias amargas, já vimos na própria experiência de José. Há tantas situações da Bíblia como Isaú e Jacó, depois de 20 anos ainda tiveram que resolver aquilo, porque o tempo não cura essas situações se não forem encaradas, resolvidas, tratadas, né? Não fique pensando, outra pessoa está mais errada que eu, ela que me procure. Mesmo que você seja um injustiçado, procure. Abra o coração ao perdão, fale, tente resolver
essa situação. Jesus te perdoou, ele não tinha culpa alguma, mas ele assumiu seu lugar na cruz do Calvário e nos deu o referencial do que é o perdão. Talvez nós não consigamos viver completamente aqui na terra essa realidade do que é o perdão de Deus, mas em tudo que você identifica, em tudo aquilo que você ouviu nessa noite, sobre isso, então você se torna responsável de viver. A palavra diz em Filipenses: à medida que você alcança algo, viva de acordo com aquilo que você já tem alcançado. Não deixe para depois, mas faça isso hoje. Resolva hoje essa situação. Se você não resolveu ainda, está lutando com isso, não faça disso um motivo para que outras pessoas que não compreendem o que aconteceu, ou a dor que você passa, saibam disso, e isso se torne raiz de amargura que venha contaminar muitos, e muitos venham a sofrer por causa dessa situação. São conselhos da palavra de Deus, para que eu e você possamos viver uma vida onde possamos ter uma vida plena, uma vida leve, onde vivemos relacionamentos de paz uns com os outros. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ajude a viver a nossa família de fé e na nossa família lá em casa. Como cantamos a música, Lá em casa eu posso ser quem realmente sou, diz a música que cantamos. Como você é lá em casa? É muito fácil nos escondermos aqui, no meio de pessoas. É muito fácil ser uma pessoa lá no trabalho e ser outra pessoa lá em casa. É muito fácil. Mas tem uma crise aí que uma hora pode dar um problema, Tem algo complicado aí. Tiago já nos alertou sobre isso, aquele coração dividido. O que acontece com ele, É como onda, levado de um lado para o outro. Vai ter dificuldade de ter uma família bem sucedida, uma família bem estruturada, debaixo do amor de Deus, da graça de Deus. Lá em casa você pode ser realmente quem você é. Mas identificou situações que aparecem realmente quem você é e tem mágoas lá, trate isso. Resolva isso com clareza. Busque a palavra de Deus, as condições da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, que Ele está interessado em te ajudar, em restaurar a sua casa e os seus relacionamentos pelo perdão. Amém?